Área do trapézio. Você sabe como calcular? Você fica decorando fórmula? Para já! Aqui aprendemos a matemática sem decorebas. A ideia aqui não é que você faça isso. Ah, mas como farei isso, Everson? Depois da vinheta eu te conto. Olá, então é a sua primeira vez aqui no canal, tá chegando hoje, que bom tê-lo aqui. Eu sou o professor Everson. Há mais de 30 anos venho mostrando aos meus alunos que matemática se faz com entender conceito, interpretar a questão e desenvolver o raciocínio. Que matemática não é decoreba como muitos ficam pensando. No caso da aula de hoje, vamos falar sobre a área do trapézio. E aí você vem e fala assim, já decorei a área do trapézio. E se você esquece? Porque decorar é algo que te leva ao esquecimento, tá? Se você está chegando agora também e ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Taca o dedo aí no botão vermelho, inscreva-se no canal, ativa o sininho, ativa a notificação, pois toda semana tem vídeos novos, vídeos que vão te levar, que vão te deixar focado na sua aprovação. Bom, vamos então falar do trapézio. Como eu te disse, primeira coisa é entender o conceito. O que é o trapézio? O trapézio é um quadrilátero, então é uma figura que tem 4 lados ou 4 ângulos, onde 2 dos lados são paralelos. Então veja, ó, esse lado é paralelo a esse lado e os outros lados não são paralelos. Pronto, defini o trapézio. Esses lados que são paralelos nós chamamos de base. Então essa daqui é a base e essa daqui também é a base. Poxa, Everson, mas como eu vou diferenciar uma da outra? Muito simples. Base maior, base menor. Essas 3 figuras são trapézios, tá? Aqui, se você olhar, os 2 bicos, tá? Os 2 lados aqui, ó, que formam um triângulo, eles são iguais. Então esse trapézio aqui, ele é classificado como trapézio isósceles. Ai, pronto, já veio o nome difícil, vou ter que decorar isso. Lógico que não. Iso quer dizer igual, tá? Iso quer dizer igual. Então tem os 2 bicos iguais, isósceles. O que não é isósceles é o escaleno. Pronto. Tá vendo que simples? E aí você vê que os bicos aqui, ó, são diferentes. Agora, esse desenho aqui de baixo, ele tem como característica ter os ângulos de 90 graus. E o ângulo de 90 graus a gente encontra na onde? Num retângulo. Parece aqui um retângulo com um bico, né? Então é um trapézio. Por isso que ele é chamado de trapézio retângulo. Então esse daqui é o trapézio retângulo. Então, primeira coisa que nós fizemos aqui, definimos o que é o trapézio. Belezura? Tranquilo. Agora, vamos entender a área. Vale lembrar que a definição de área é junção das 2 dimensões. Quando eu falo em 2 dimensões, nós estamos falando em algo bidimensional, plano, tá? Bidimensional, então isso é a área. E o cálculo depende da forma da figura. No caso aqui a figura é o trapézio. Como vamos então calcular a área do trapézio? Eu vou usar aqui o trapézio retângulo para te mostrar como faremos isso. Olha só como que é bem tranquilinho. Você vai vir aqui, deixa eu pegar minha régua aqui, tá? Vou pegar minha régua aqui, vou posicionar minha régua em 90 graus, ó, certinho, e vou colocá-la aqui, ó, nesse bico. Coloquei minha régua aqui, eu vou fazer um traçado.
Pronto, fiz um traçado. Quando eu faço esse traçado, o que você observa? Deixa eu tirar a régua daqui. Você observa duas figuras geométricas. Você observa o retângulo, e você observa aqui o triângulo, ok? O triângulo. Se fosse outros tipos de trapézio, seria a mesma coisa. Seria o retângulo, dois triângulos. Aqui seria o retângulo e dois triângulos diferentes. Aqui são triângulos iguais, tá? Não importa que tipo de trapézio é. O detalhe é que a gente vai chegar no mesmo lugar. Que mesmo lugar, Everson? A área do trapézio, olha só, a área do trapézio nada mais é do que a soma da área do retângulo mais a área do triângulo. A área do triângulo. O que é a área do retângulo? É o lado vezes o outro lado. Eu vou chamar esse lado aqui de comprimento. Esse lado aqui eu vou chamar de largura, tá? Então, olha só, a área do trapézio é igual ao comprimento mais comprimento vezes a largura. Então tá lá, ó. É o comprimento vezes a largura. A gente sabe a área do retângulo. E o triângulo aqui, como que é a área do triângulo? É a base do triângulo. Eu vou chamar essa base aqui, vou chamar de x. E aqui a altura. A altura a gente representa pela letra H. Então, o triângulo é o quê? É a base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Ok? Beleza? Então tá. Olha o que vai acontecer aqui. A área do trapézio é 2 vezes, porque eu estou aplicando aqui o MMC, tá? O comprimento vezes a largura, mais o x vezes a altura, Você concorda comigo? Agora, olha a sacadinha, que legal. Você concorda comigo que essa altura é exatamente isso daqui? Essa largura? Então, você concorda comigo que a largura está aparecendo, que ó, aqui é a altura, ó. Ela apareceu nos dois? Você viu? Ó, o Czinho é só isso daqui, tá? E aí eu tenho o x, então eu vou ter o quê? Base maior, então aí vem a formulinha da área do trapézio. Olha lá, ó, a área do trapézio. Base maior, que é justamente isso daqui. O que é isso daqui? O comprimento mais o x. Isso daqui, então, é a base maior, que a gente chama de Bzão, tá? Base maior mais, aqui seria a base menor, vamos chamar de Bzinho, vezes a altura dividido por 2. Olha isso, tá? Então, é lógico que se você lembrar da fórmula, beleza, tá? Só que é mais fácil você lembrar a área do retângulo e a área do triângulo. Comprimento, você faz o cálculo da área do retângulo e soma com a área do triângulo. Você ganha tempo e evita a decoreba, tá? E acaba evitando a decoreba. Então, é isso, tá? Essa é a ideia. É que você trabalhe mesmo na geometria, onde parece que existe muita decoreba de fórmula, não tem, tá? Mesmo na geometria, nós vamos ter o quê? Entender conceito. Entendi conceito, eu consigo fazer qualquer exercício de geometria. Maravilha! Tudo que eu falo aqui para você
tá na minha apostila, que tá aqui embaixo. Tá gratuita para você. Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma apostila no formato de e-book, tá? Com 80 páginas, completaça de matemática, mais de 500 exercícios para você praticar. E lógico, a geometria tá lá, te ensinando aí essa matemática sem decorebas sempre. Maravilha? Belezura? Então, ficamos por aqui. Beijos e até a próxima aula.